Sentado na calçada está meu vizinho. É fim de tarde. 200 mil automóveis por hora passarão por ali no futuro. Por enquanto são apenas 10 por dia ou menos. Ainda é possível colocar uma cadeira na calçada e apreciar as pessoas voltando para casa num fim de tarde. No futuro, os netos de meu vizinho irão morar muito longe dali. Suas casas estarão localizadas numa espécie de feudo. Muros quilométricos equipados de modernas tecnologias cercarão os espaços das pessoas que podem colocar uma cadeira na calçada num fim de tarde. Séculos depois de desaparecerem seus netos, calçadas não mais existirão. Pessoas irão transitar por outros modos urbanos de transportar. Espaços ideais para todo tipo de gente terá sido criado. Possivelmente, pessoas das cidades continentais visitem seus parentes ou amigos nas cidades submarinas. Coloquei uma cadeira na calçada. Logo depois veio meu vizinho e fez o mesmo. A expressão em seu rosto era inédita e misteriosa. Depois de algum tempo em silêncio, ele me contou que havia sonhado com o futuro. Ele me diz que no futuro não será mais possível colocar uma cadeira na calçada, pois 200 mil automóveis por hora passarão por ali. Bem-vindos ao tubo de ensaio. Eu não nasci no Fundinho. Na verdade, eu nasci na Rua Princesa Isabel. Eu sou de um tempo e nasci em casa. Eu nasci na Rua Princesa Isabel, aqui em Uberlândia. Mas aqui bem pertinho. Mas meus avós e bisavós todos moravam aqui. Na verdade, eu mudo para cá também com 5 anos de idade, né? Eu vim para essa casa, o sonho da minha mãe era morar junto com os parentes. Nessa época, essa coisa dessa família ampliada, onde eu até estava assistindo um programa na Globo News, eles falando do que é a família hoje, né? As várias famílias que existem hoje. Então, ela é daquela família mineira, onde todo mundo tem que morar próximo. Então, a gente vem morar nessa casa, do lado de baixo mora uma tia, que mora até hoje, que tem 90 anos, onde é o Colégio Federal, era a casa do meu bisavô. Na outra esquina de um tio-avô, nessa esquina onde tem essa Santa Lola, era de outro tio. Na frente, nas duas casas, uma morava o pai do Renato de Freitas, e essa casa branca morava o Renato de Freitas, que vem para cá. Na outro quarteirão, onde é aquela escola do David, era a casa da minha avó. Então, onde eu passei minha infância toda e vivi, então, até os 17 anos, mas era uma coisa que era toda da família mesmo, era uma coisa que vivia aqui. Lógico, os fazendeiros, né, aquelas pessoas que tinham um poder econômico alto. Nos anos 80, começa a mudar um pouco a configuração do Fundinho a partir da verticalização. Começam a construir os prédios. Então, até os anos 80, você tinha essa rua, você conhece todo mundo, é de família, né? Você conhece todas as pessoas, brinca na rua, anda na enxurrada, brincam as primas. Era como se morasse num bairro mesmo, né? Professora, como é que começa seu envolvimento com o curso de Geografia? Em que momento isso aconteceu na sua vida? Essa descoberta, esse interesse? Bom, eu sou da primeira turma de Geografia de Uberlândia. Comecei há 40 anos atrás, né, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que fazia parte da Universidade de Uberlândia. Nós éramos uma turma um pouco diferenciada, porque a gente vivia no terceiro andar do Colégio das Freiras, né, do Colégio Nossa Senhora das Lágrimas. Éramos 50 mulheres e apenas 3 homens, né? Então era quase que um laboratório o início da geografia em Uberlândia. Desse início da geografia, 5 professores dessa primeira turma foram professores aqui, se aposentaram aqui. Eu fiz a geografia, naquela época não tinha essa ideia de trabalhar com geografia, nada disso. Era muito mais um encantamento de viajar,
de conhecer o mundo, que era um novo curso. Naquela época não tinha curso de geografia aqui, era uma disciplina que me encantava muito no ensino primário, no ginásio, eu sou do tempo do primário e ginásio. Depois eu entrei na universidade há 35 anos, fiz agora dia 1º de julho, como secretária do reitor da universidade, dia 1º de julho de 1976. E quando eu entrei aqui foi muito engraçado que ele me perguntou o que eu queria ser na vida, o Dr. Gladstone Rodrigues da Cunha. Eu falei que eu queria fazer um mestrado, que era o que eu tinha vontade. Naquela época tinha uma professora, a professora Sueli Del Grosso, que ela falava muito nessa coisa de mestrado, de se especializar. Tinha um professor de sociologia que falava muito para a gente assim, olha, quer virar gente, atravessa o Rio Grande, atravessa o Rio Grande. E então eu entrei e fiquei de secretária dele 4 anos, e no último ano ele então disse, naquela época não tinha concurso, né, Humberto, não tinha nada disso, que se eu quisesse fazer mestrado, que eu tinha que ser professora da universidade. Então venho para o departamento de geografia, ainda nos anos 70, depois saí para fazer mestrado na Universidade de São Paulo. É interessante também que eu queria estudar na Universidade de São Paulo, né, por conta do campus. No primeiro momento queria estudar oceanografia, mas a vida inteira gostei muito de conviver com gente. E fui me especializando por uma área mais voltada para a área de ciências humanas, mais voltada para a geografia urbana. Naquela época a gente precisava de formar um grupo de professores aqui na geografia, e então cada um tinha uma especialização. Você vai para a agrária, você vai para a urbana, você vai para a biogeografia, e eu fui para a urbana, fazer na Universidade de São Paulo, fiz meu mestrado lá. Naquele tempo a gente fazia mestrado em 8 anos, né? Fiz o meu mestrado, depois voltei, fiz o doutorado também na Universidade de São Paulo, e desde então estou na universidade há 35 anos. Nesse período construímos muita coisa aqui, eu e meus colegas, especialização, mestrado, doutorado, o grupo PET, que eu sou tutora há muitos anos. Então, é um eterno recomeçar. Eu acho que eu faço...